Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade, o Sr. Júlio tinha feito contato já há algum tempo, para a gente estar aqui. E é uma alegria, eu moro aqui, estou conhecendo a casa agora. Então, a nossa casa de berço é o irmão samaritano lá da Sulacap, né? Eu falo assim que é desde a encarnação passada, que já tem algumas décadas, né? E a casa, além de todo o trabalho que como essa tem, que se assemelha também como essa, aqui no espaço, o astral, tudo muito parecido. E muito mais organizados são vocês do que nós, com certeza. Assim, já tecnológico, organizado, espiritualmente, estamos aí. E surgiu já há muitos anos, quando não se falava em drogas, a espiritualidade tinha colocado que haveria uma proposta de trabalho para casa, que era a construção de um espaço para atender dependência química. A gente não falava nem dependência química, na época era toxicom. E aí a coisa começou, e a casa nesse período fez N atividades, conseguiu um espaço então aí, numa área de 8 mil metros, hoje temos 500 poucos metros quadrados construídos. Conseguiu elaborar 3 livros, uma abordagem multidisciplinar, o aspecto espírita e não espírita, falando sobre a questão das drogas, né? Então esse é um projeto que nós estamos envolvidos há bastante tempo, né? E aqui a gente vai fazer mais uma interação, porque assim, tem como eu me sinto assim mais um provocador, animador do que um palestrante de ficar paradinho ali. Aí eu tenho um problema lá com a máquina, né? Está procurando para que a gente possa interagir um pouquinho. Então nós trouxemos para a nossa reflexão, e a gente quer a participação de vocês, que a gente botou como título Valorização da Vida. E tem uma subchamada que é a questão da dependência química e da questão do suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo e tal. Eu sugeriria, se a gente fosse fazer, pode fazer mais um round de conversa, né? Que a gente não deixasse tão espaços vazios. Porque o que os espíritos aqui falaram, os espaços vazios assim mais para trás são para eles. E que o pessoal encarnado tem que ficar mais para frente. Então, se vocês pudessem chegar mais para frente e deixar os espaços para eles lá, que são muitos, chegassem mais próximos para a gente interagir. Qual o nosso tempo mesmo? Uma hora, né? Aí você vai, nós estamos começando às 7h40, 8h40. Muito, olha só, o pessoal já atendeu, olha. Já vão receber um passe especial, uma água fluídica especial. Muito bem, coisa daqui. Pode chegar para cá, aqui também, ó. Chega aqui, ó. Mais para cá, dá mais aconchego, né? Os espíritos estão aí atrás, estão pedindo para chegar mais para frente aqui. Eu costumo brincar também que eu tenho uma mediunidade rara, muito rara. A minha mediunidade é bastante rara. Eu começo a falar e tem gente que começa a entrar em desdobramento, começa a dormir não, entrar em desdobramento. Então nós vamos dar tempo para a gente não entrar em desdobramento. E quem entrar no finalzinho fala para a gente qual foi que ele percebeu lá no desdobramento. Tá bom? Nós vamos passear um pouquinho para algumas ideias sobre a vida e mais no final, se for interessante, se for provocador também, a gente pode abrir uma interação, pode haver dentro desse tempo mesmo, né, dos 40 minutos, uma hora e tal, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão do suicídio, que é um tema que ainda é muito controverso, muito pouco entendido e compreendido. E cada vez mais, felizmente, a sociedade está buscando meios de entender e para ajudar melhor, antes que se julgue, né? E a dependência química a gente tem também como suicídio direto, né? Quando a gente começa a se exceder na bebida, no álcool, etc, etc. Então vamos lá. Olha, vida, né? O que é a vida, né? Lembrando, né, a música do Gonzaguinha, todo mundo sabe a música do Gonzaguinha, né? E a vida é o quê? Hein? A vida é bonita, mas às vezes ela, dependendo do nosso momento, ela pode ser meio pesada, difícil, né? Complexa. Né? Olha só, nós certamente tivemos assim um processo parecido, ó, senha para a reencarnação.
Sabe que tem muita gente querendo reencarnar? Hein? Precisando. E a gente estava nessa fila pedindo para reencarnar. Lembrando a música do Silvio Santos, que diz assim: eu não pedi para nascer, ele não sabe, né? E tem um livrinho que não é um livro espírita, mas é um livro muito interessante. A minha esposa, quando esse livro achou interessante, eu estou lendo também. O nome do livro é assim: Memórias do Céu. Muito interessante. Não é um livro espírita. E qual é a pesquisa que eles fizeram? Falas bem simples, curtinhas, às vezes são 3, 4 frases, das que foram pegas pelos pais, de crianças quando tinha 2, 3 anos, e falavam assim, lembravam: mãe, quando eu estava para renascer, eu te escolhi. Então, é muito interessante. E a doutrina espírita, logicamente, vai fundamentar mais que nós estávamos nessa fila para reencarnar. E muitas vezes encontrar um lar que nos acolhesse era difícil. Então nós temos a bênção da vida. Apesar da dor, da dificuldade, dos dramas, né, que nós possamos estar vivendo, que temos vivido, que a sociedade está passando, nós rogamos para vir, para ter uma oportunidade de vida. Né? Por isso que nós temos que lutar e nos ajudar para que todos nós possamos ficar aqui o máximo de tempo que precisamos ficar. E não voltar antes da hora. Tem uma figura, não tem? Que o André Luiz fala, quando a gente, o teste doutrinário, primeiro teste, hein? A Astrogil está anotando ali, que depois o pessoal vai ter uma recompensa no final. Qual é o nome, olha só, qual é o nome que se dá, o conceito que se dá, aquela pessoa que veio assim, olha, estava na filinha da reencarnação, olha, você tem um corpo para uma condição vital de chegar até 90 anos. E a pessoa consegue chegar a esses 90 anos. Essa pessoa estaria dentro do conceito de quê? Qual é a ideia? De vou dar uma dica, hein? Quem falou? Completista? Quem falou completista aí? Alguém falou. Eu escutei. Foi de cima. Completista. Então, quem é que não quer ser completista? Olha, nós recebemos uma carga para ter 80 e conseguimos ter 80. E às vezes podemos até ter uma recompensa a mais, né? E poder ficar mais de acordo com o nosso trabalho. Então, vamos valorizar, porque nós pedimos essa oportunidade. Aí tem a imagem belíssima, né? Da vida, né? Mas sabemos que o espírito já estava sendo preparado para aquilo, né? O espírito, todo esse processo até chegar ali, né? Por isso que, ao contrário de muita gente que depois no finalzinho a gente abre pergunta. Ao final a gente abre. Aquela ideia de dizer assim, não, com tantos meses, será que o espírito já estava ali? O espírito já estaria antes do processo da fecundação. Já estaria acompanhando, viu aquela filhinha lá? Preparando, planejando, esperando o planejamento para que pudesse estar reencarnado de fato, né? Olha que coisa bonitinha ali. Eu não sei porque a gente tem alguém que está com um filhinho pequeno ou tem netinho aí, 2 aninhos. O senhor tem? Qual o seu nome? Arlindo. Qual o nome do neto? É neto ou neta? Neto. Qual o nome? Lívia. Quantos anos tem? 2 para 3. O meu é o Daniel, que tem 2 e pouco. Então, olha só, a alegria, o encanto, todos nós passamos por isso. E lembrando aqui, tem uma fala muito interessante da constelação familiar, que nós, por estarmos em situação de planeta entre provas e expiações, nós temos naturais conflitos. Quem não tem, né, tipo assim, um circo tipo na família, ou situações mais graves ou críticas, que às vezes até nos afastam dos pais, mas só pelo fato daquele espírito que significa o nosso pai, a nossa mãe, nos ter permitido nascer, nós temos que reverenciá-lo. Se a pessoa se perdeu, se não é um bom caráter, etc. Mas só por essa dádiva já vale o nosso reverenciamento, o nosso perdão, se for o caso, né?
a nossa reconciliação, que é uma bênção de nós estarmos reencarnados. Né? O que está escrito ali? Está escrito culpa, né? E às vezes a gente tem culpa, porque não fizemos certo, não fizemos aquilo, não fizemos o que deveria ser feito, coisas simples, às vezes coisas maiores. E a culpa faz a pessoa sofrer e se angustiar. Como lidar com a culpa? E aí a vida vem, porque aqui a gente está fazendo um flashzinho em relação à questão do aborto, que muitas vezes a pessoa entrou nesse processo e alimenta aquela culpa. E o que é que nos diz a doutrina? Né? Aquilo foi um momento. Então nós devemos ter responsabilidade, não culpa. A culpa nos deixa cristalizado, paralisado. Então, coisas que nós fizemos no passado, nós não devemos alimentar a culpa. Por quê? Naquele momento nós fizemos o que nós achávamos que era o melhor, mesmo que tenha sido errado, na visão de hoje. Porque nós devemos desenvolver com a gente mesmo o alto amor. Nós devemos nos aceitar e nos perdoar. Não estamos dizendo para se manter no erro, não é isso, mas aceitar a nossa limitação. Porque quem não tem, como Jesus fala, né? Quem não tem alguma culpa, olha, não julgue, compreenda. A diferença de julgar para compreender. Só que às vezes para compreender também tem que saber, tem que ter informação. Para entender o universo daquela pessoa, daquela família, daquele ser, daquela situação que entrou, devemos ter um entendimento. Mas Jesus falava, olha só, não julgue, compreenda. Qual a diferença que tem de julgar? O que é julgar? Vamos lá. O lado da direita aqui, quem fala? Julgar é o quê? O que é julgar? Oi? Estou escutando. Julgar é o quê? Hein? Condenar, acusar, apedrejar. Eles ficaram no julgamento. Agora vocês aqui no meio, uma compreensão. O que é compreender? Isso. O que é compreender? O que é compreender? Qual a diferença de compreender para julgar? Hein? Como? Entender e saber. Muito bem. Jesus, então, recomenda a compreensão. Olha só. O pessoal aqui na esquerda agora. Podem ler lá o que está escrito? Por favor, quem pode ler? Senhora. Qual de nós pode realmente, sequer, pensar em atirar a primeira pedra? Isso. Todo mundo conhece quem falou? Quem é que falou? Qual o nome dela? Lúcia. Lúcia é bem conhecida, hein, Lúcia? Já está aqui na casa há muito tempo? Mais ou menos. Mais ou menos? 26 anos. 26 anos. Pouca coisa. Está jovem, né? Entrando na juventude. Então, ó, qual de nós pode realmente sequer pensar em tirar a primeira pedra? Só como nós somos falhos, nós somos limitados, nosso primeiro movimento é jogar pedra, julgar, porque é ainda da nossa natureza. Mas nós precisamos educar para sair desse padrão, para tentar desenvolver em nós a compaixão e a compreensão. Olha, que interessante. Isso é uma das frases mais profundas que nos traz o autoconhecimento. Aqui no meio, quem pode ler, por favor, aqui? Quem pode ler? Como é que vocês um arqueiro com o vosso irmão, quando não vemos um atraso do nosso... Bem, quem é que deu agora? O Arlindo também é conhecido na área, né? Todo mundo conhece o Arlindo? Então, olha só. Por que isso? Porque nós temos um desconhecimento muito grande daquilo que a gente é.
nós somos muito narcisistas, muito voltados para nós mesmos, e às vezes nós apontamos no outro aquilo que está em nós. Olha, Jesus fala 2000 anos atrás, isso tem um livro muito interessante, né? Jesus, o maior psicólogo do mundo. Porque nessa frase aqui, a gente pode passar um dia inteiro fazendo um debate, discutindo isso aqui, porque isso é tão profundo e acontece muito com a gente. A gente tem a tendência de ver no outro aquilo que a gente não consegue ver na gente. A gente tem uma tendência, devido ainda à nossa educação, à nossa imaturidade ainda, de focar sempre nas coisas que estão ruins, aquilo que falta. Por exemplo, eu queria que você falasse rapidamente, assim, em 5 segundos, 3 coisas boas que estão vendo aqui no nosso salão. 3 coisas boas. Bem? Leão, do ambiente. Oi? As rosas, coisas boas. Bem? Paz, uma coisa mais espiritualidade e objetivamente. Mas só que normalmente nós não vemos as coisas boas e não falamos a partir da nossa própria conversa doméstica. As mulheres, muitas vezes, né? O companheiro, a filha, o filho, às vezes chega em casa e não vê o que foi feito de legal. A casa está arrumadinha, está bela, cortou o cabelo, ninguém olhou, ninguém viu. Mas se, por exemplo, tiver alguma coisa fora do lugar, pensamos. Por exemplo, hoje quando chegarmos em casa, vamos fazer esse exercício, vamos ver assim, o que está muito legal em casa. Já está, mas às vezes tão rotineiro que a gente não fala. E vamos fazer algum elogio para alguém, nosso filho, companheiro, às vezes a nossa auxiliar em casa, né, que vai fazer a limpeza, etc. A pessoa que está lá na portaria, às vezes não dá uma boa noite, passa direto, né? Não enxerga, é o que Divaldo tem falado, que os espíritos têm nos orientado para que a gente possa ver os invisíveis. Quem são os invisíveis? É o gari, é aquele colega que trabalha lá na parte da administração, na limpeza, que a gente não olha, não fala no documento. Teve uma pesquisa lá na UERJ, no orientador, fez o quê? Olha só, vamos fazer um teste. E as pessoas não olham de fato, as pessoas que estão em situação mais subalterna. O que aconteceu? Os alunos de uma turma se vestiram com roupa de auxiliares de limpeza, serviços gerais. E eles ficaram o quê? Dentro dos elevadores, aguardando. Os colegas entraram e não os reconheceram, porque a gente não olha para eles. Então, assim, esse olhar é o grande exercício que nós vamos fazer. Para a pessoa que está nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está mais próximo do próximo. Então, em casa, na rua, no ambiente de trabalho. E aí Jesus está presente no propósito da gente estar se pacificando, tornando um ambiente harmônico, a partir da nossa própria postura. A culpa, né? Quando ela continua permanente, as pessoas acabam se deprimindo. Aqui quem pode ler, por favor? Olha, pergunta 880 dos Espíritos. Quem pode ler? Eu lembro que no final vai ter uma recompensa especial, hein? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Aqui nós estamos falando tanto do outro quanto de si mesmo. Olha, é o que diz a espiritualidade, os espirituais. Entre ofender e ser ofendido, possamos estar no lugar de ofendido. Porque quem ofende, quem agride, depois que faz o ato, dependendo do que é, pode desenvolver a questão da culpa de forma profunda
conforme a sua própria estrutura e conforme o que ele fizer. E André Luiz fala em que 80, 90% das questões que levam à loucura, a culpa está por detrás. Imagina, né, as tragédias que acontecem, as pessoas cometem. Como pode uma pessoa cometer aquele crime, etc, etc. Mas vai chegar um momento aqui, dessa existência ou na outra, que quando despertar, ele perceber o mal que provocou a terceiros, aí começa a cair de volta. E a culpa começa a cristalizar, e a gente passa por um processo terapêutico, né, desde a espiritualidade, para que ele possa recobrar o caminho da evolução. Então, entre agredir e ser agredido, a gente sempre evite ser o agressor. E entrar nesse processo. Então, por isso nós precisamos da nossa autoeducação. Mas nós estamos perdendo demais aqui. Olha só que interessante. Quem pode ler essa aqui? Essa é para os espíritos evoluídos. Vamos lá, quem pode ler? Quem não leu ainda? Por favor. Quem está falando agora? Sônia. Todo mundo conhece Solange? Sônia. Todo mundo conhece Sônia? Muito bem. Pessoas de maior progresso espiritual que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias, são as mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. Vocês acham que isso é verdadeiro? Parece mesmo? Então isso é um sinal de crescimento. Quanto menos a gente criticar, julgar, já é um sinal que nós estamos melhorando. Nós estamos evoluindo. Só que essa questão de falar mal está tão entranhado em nós mesmos que acontece por impulso. Por impulso. A hora que você menos esperou, a gente já falou. Como nós estamos num momento difícil, que se Deus quiser vai passar, né? Se fulano é de lado A ou lado B, aí internet, e todo mundo fala mal com todo mundo, aí sabe como é que fica Jesus ao nos ver assim? Nós precisamos nesse momento é o quê? De menos paixão e mais compaixão, mais amor, mais serenidade, para que nós possamos passar essa fase e vai passar. Nós estamos no final de um ciclo de provas e expiações, onde muita geração está aí clamando por chegar. Mas depende de cada um de nós, Imagina assim, se todas as luzes das casas estão vibrando pelo bem, você faz, como alguém falou aqui, uma egrégora, né, de luz que contagia a todos, pelo bem, a compaixão, a tolerância. Agora, se nós fechamos na crítica, no acirramento, as sombras vêm conviver conosco. E aí, muitas vezes, não que não estamos livres de acontecer, ninguém está livre, mas vamos muitas vezes entrar no processo de melancolia, de tristeza, sem saber por que necessário. Não aconteceu nada, por que eu estou assim? Porque eu captei de algum irmão que está próximo, desencarnado, ou da própria sintonia na qual eu estou mantendo. Canais de televisão. O que é que eu vejo? O que é que eu olho? Eu trago para dentro da minha casa a lama mental, para minha casa física e para minha casa psíquica. E aí eu fico ligado às coisas do medo, do terror. Então precisamos estar atentos nesse processo. E a partir das nossas falas é o grande início das coisas boas. Vamos, se eu não posso falar bem, eu também não vou falar mal. Se eu não posso ajudar, eu também não vou atrapalhar. Sim, nós temos na questão das drogas, né, todas elas, toda a questão que nos prejudica, o nosso corpo físico, que é o tempo que nós rogamos tanto naquela fila da reencarnação para nascer, que toda a preparação, da fecundação, né, gestação, até chegar à vida adulta, etc., todo o processo. Então, cada vez mais nós vamos tentar nos cuidar de ser melhores. A nossa alimentação, o que fazemos, etc. E a questão do álcool, né,
Por isso que se fala o seguinte, álcool e outras drogas. Então, o álcool é uma droga. Em termos de quantidade, não é que isso seja justificativa, quem usa outro tipo de droga, não. Mas em termos de quantitativo, ele está numa dimensão extremamente maior do que as outras drogas. Então, acontece o quê? Desastres, acidentes, quantas tragédias acontecem aí? Aí essa pessoa, aqui esse retrato é uma coisa real mesmo. Né? Acho que não tem essa imagem, que era uma imagem mais forte. Então, que era um grupo de jovens, tal. Aí o carro ficou assim, desencarnado. Estava na hora? O que vocês acham? Ou fala assim, não tem aquela máxima que diz assim, peru não morre de véspera? Como é que é isso? Como é que a gente explica isso? O que vocês acham? Estava na hora ou não estava na hora? Hein? Auto-suicídio. E aí vai desde o hábito, né, até o excesso. Você vê assim, a questão da lei seca, que a gente já trabalhou na parte educacional junto com eles. Mas vamos lá, pessoas que estavam assim, 25, 30 anos, bebeu um pouquinho, não para beber um pouquinho, não ficou embriagado, mas bebeu e altera a consciência. Tem teste para isso. Você pega assim, eu tomei uma garrafa, um copo, você vai fazer um percurso. Tomei 2, vai fazer um percurso. A alteração de consciência, aí nessa saída que ocorre. Ele bate, o acidente vem e a pessoa fica paraplégica. Então, aqueles cadeirantes, todos eles ou provocaram um acidente ou foram acidentados por isso. Agora imagine, o que era previsto para a vida dele? Não estava previsto isso. Quem tem que ter um cuidado, dizer assim, uma fala simplista, tudo tem a sua razão de ser e ser. E a grande maioria não é isso. Aconteceu uma precipitação, uma atitude suicida, que suicida não é só aquele que faz um ato extremado, é aquele que se coloca em situação de risco, desnecessariamente. E aí ele se engana muitas vezes em situação como essa. Quem viu o livro nosso lá? O filme, quem já viu o filme nosso? Todo mundo já viu. Vou perguntar a nossa secretária lá, você que está aí na mesinha. Qual é o teu nome? Daniela. Daniela é a secretária mesmo? Não, aqui na idade. Você está aí controlando, sabendo o que o pessoal está fazendo, está anotando tudo, né? Então, diz aí, o que é que o filme fala do André Luiz quando ele se encarna? Que é considerado suicídio. Olha só, quem é que está falando agora? Daniela. Daniela? Todo mundo sabe quem é a Daniela? Sabe? Nem precisa olhar para trás, não? Então também ela é famosa também. Está no grupo de famosos aqui. É considerado suicida, né? Por que ele foi considerado suicida? Fala um pouquinho mais Porque alto. ele tinha maus hábitos, tinha vícios, bebia, não cuidava da própria saúde, do corpo. Então, aí nesses casos também, a pessoa pode entrar nesse sentido de se precipitar e cortar a própria vida. Que lástima, que tristeza você ver um jovem, nossa, que passou por todo aquele processo de reencarnação, pediu, preparou os mentores ajudando, e aqui muitas vezes a pessoa acaba se perdendo por um ato infeliz. E volta bem antes. Volta cheio de sequelas, e no mundo espiritual também vai voltar à reencarnação, é um processo doloroso. Então, a compaixão ela é necessária e o estudo da informação também é muito importante. Nós somos cigarros ou somos formiga? Quantos espíritos aqui imaturos e ignorantes, nós estamos mais para cigarro ou estamos mais para formiga? O que vocês acham? Hein? Hein? Mais para formiga? Você é formiga? Quem acha que está no time da cigarra aqui, levanta a mão. Ninguém levantou a mão no time da cigarra? Por quê? Quem está no time da formiga?
Todo mundo trabalha. Mas cantar também faz bem, né? Cantar também faz bem? Hein? Canta bonito. Isso aqui é só para ser uma análise assim. Nós precisamos trabalhar, precisamos caminhar, né? Mas não está dizendo que cantar é errado. Não ficar só cantando, sem ser profissionalmente, ou esperando que a coisa venha no céu, não vai acontecer, né? Essa é o significado da coisa aí. Você tem que trabalhar para depois o construir uma boa vida. Exatamente, exatamente. Chegar igual o senhor chegou, trabalhou e hoje tem uma boa vida. Não é isso? Excesso pensa assim, não. Agora a questão da alimentação. Olha só, nós tivemos como encontros alcoólicos anônimos, fizemos 75 anos. Então lá tinha os membros, os alcoólicos anônimos, e tinha também o pessoal da área de saúde. E aí se colocou o seguinte, que existe aqui no Brasil mais 50 comunidades que lidam com questões de compulsões. E ele cita, uma pesquisa recente dos Estados Unidos, que a maior preocupação de compulsão, como se fosse um vício, uma dependência, vamos ver quem acerta aí. O que vocês acham? Qual foi a maior razão de compulsão nos Estados Unidos? Alimentar, celular também, interessante, celular tá, mais o que? Álcool, drogas, jogo, trabalho, o que vocês acham? Em primeiro lugar, trabalho. Então assim, aí vamos lembrar que o excesso da frio. Aí tem que ter sempre o exercício de encontrar o momento também da pausa. Isso, exatamente. O momento da pausa também é importante. A gente dá uma pausa, dá uma caminhada, aqui na praia de Olaria, um sol bonito. Já viram como é que é o sol não aqui, gente? Uma daquelas imagens aí tem um sol daqui. Gente, de manhã cedo, 5 e pouco, olha para lá, direção alemão, você vai ver assim. Teve uma vez que eu fazia uma palestra lá na UERJ, era sobre educação ambiental e tal. Aí eu botei algumas fotos, aquelas fotos. Aí, que lugar que vocês acham que deve ser esse nascer do sol aí? Ah, Leblon, não sei o quê. Alemão, Olaria. A pessoa, mas a beleza está aí. Mas a gente vai encontrar sempre um momento para a nossa pausa. Tem um livro que diz assim, brincar é coisa séria. O lazer também é coisa séria. A gente pausar, estar com a natureza, caminhar, fazer uma ginástica, cuidar do nosso instrumento físico, da nossa ferramenta que Deus nos deu para progredir. E por isso cada vez mais estamos vivendo mais e mais, se Deus quiser, vivendo mais e melhor, não viver somente mais, mas ter a nossa condição física em condições agradáveis e satisfatórias. Então a questão da alimentação também existe, os grupos de compulsivos anônimos. E o excesso também pode entrar naquela linha, como a Dani falou lá, em relação à questão de ser considerado alguém que abrevia a vida de uma maneira excessiva e equivocada. Mas alimentar é tão bom, né? É bom de uma coisa gostosa? É bom pra caramba. Mas nem tudo que é bom, né? Nem tudo gostoso é bom. Então, aí tem que ter esse cuidado, fazer esse exercício para preservar de doenças que podem ser prevenidas. E aí sim, aqui nós estamos falando, olha só, principalmente da questão do suicídio. Por que será que as pessoas chegam ao suicídio? Por que será? O que vocês acham? Por que será que as pessoas cometem suicídio? Que acha extremamente. Tristeza, né? Oi? Tristeza, né? Tristeza. Quem é que está falando? Carlos Alberto. Todo mundo conhece Carlos Alberto? Carlos Alberto. Tristeza, mais o quê? Sem perspectiva na vida. Quem falou? Conflitos, né, também. Conflitos. Quem falou? Depressão. Fala, Guilherme. Você falou depressão?
olha, o lado direito está tendo mais hipótese, hein? Aqui, no segundo lugar, aqui está fraco. Vamos ver aqui. Por que será que as pessoas cometem suicídio? O que vocês acham? Falta de autoestima, mas desespero, mais o quê? Oi? Falta de fé, perda da fé, mais o que seria? Então nós falamos aqui de várias situações. Então, o que se tem cada vez mais hoje? Graças a Deus, eu falo graças a Deus, porque assim, que existia, eu estou falando 20, 30 anos atrás, quando se falava de suicídio, pouco se falava, havia, infelizmente ainda há, quando a pessoa ela faz uma tentativa, não consegue. Quando ela vai cair no hospital, no atendimento médico, qual é a reação da equipe médica? Ao saber que aquela pessoa é um sobrevivente do caso de suicídio. Essa pessoa é bem acolhida, bem cuidada, ou ela é descuidada? O que vocês acham? Encaminhar para o psiquiatra, né? Sim, mas o que normalmente acontece no hospital quando a pessoa para lá? Olha, o que aconteceu lá? Tentou se matar e tal. Mas, no geral, o que vocês acham? Eu já vi essa experiência, pessoas que tentaram. Eu já escutei assim, o primeiro atendimento que ele teve, chegou lá uma ambulância e falou assim, olha, você faltou pouco. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais para cima, se eu tivesse puxado um pouquinho mais, você teria conseguido. Ele se ficou registrado um profissional da área de saúde, atendendo, né, uma pessoa na situação dessa, e falar isso, na hora que você está precisando ali. Isso, Carlos destacou bem. Então, o que acontece? Como tem um desconhecimento, ainda, isso eu escutei há 20 e tantos anos atrás. Agora, recentemente teve um evento em Niterói que ainda, infelizmente, ainda predomina em muitos momentos aquela fala, nós estamos aqui para salvar, você matou, não mais nessa precariedade que a gente vive na saúde. Então, assim, esse descuido ainda existe. Mas quem são essas pessoas? Isso tudo que vocês falaram aqui faz parte de um arsenal de razões do qual a pessoa muitas vezes chega a esse desespero. E o que fazer? Nós temos CVV, que é o 88, né? Alguém desesperado, angustiado, né? Que trabalha desde mais de 50 anos, é o caminho de acolher aquelas pessoas que, graças a Deus, não conseguiu chegar àquela consequência fatal. De ser um tratamento para que não haja mais a recidiva. Mas o que é mais importante? Olha só, o que a Organização Mundial de Saúde fala é que cerca de 90% dos casos pode ser prevenido. Olha só que interessante. Se você tem 100, quantos podem ser prevenidos? 90. Então, a sociedade vai se mobilizando para evitar isso. E pessoas que muitas vezes você não encontra razões claras para isso. Olha só a importância da informação também do Espiritismo, da espiritualidade. Então, tem situações em que até espíritas, apesar de ter conhecimento, às vezes tentam provocar o suicídio. Tal é o transtorno de desespero. Por isso, isso que eu falava que ela comentou, é o que? Se percebe pessoas deslocadas, treinamento, algum tipo de ajuda para poder evitar que aquilo chegue nesse ponto. Então a sociedade está cada vez mais cuidando disso. Ainda é pouco, mas hoje a gente vê um movimento, inclusive de jovens estudantes da UERJ, da UERJ de Psicologia, fizeram 2 eventos sobre prevenção do suicídio, Setembro Amarelo e tal, para tentar cuidar e o profissional saber como chegar. Não o que ela fala primeiro. Por que você fez isso? Não é isso. Não é adequado. Ali está para ser acolhido, ser amparado e protegido. Porque a pessoa também está no desespero tal. O angustiado não sabe por quê. E, enquanto espírita, nós podemos pensar o quê? Que pode estar acontecendo já no processo obsessivo. Se a gente for ver
que a psiquiatria fala assim, quais são os pródromos, aquilo que vem acontecendo, algumas dicas, a gente pegando a literatura espírita, a gente vai ver situações que ficam assim, bem parecidas, como se a pessoa estivesse passando por um processo de obsessão. E aí, por quê? O que a gente pensa, aquilo alimenta e vai chegando. Então, qual é o caminho? É procurar ajuda. Por exemplo, o atendimento fraterno da casa espírita. Se na escola, conversar com o professor, né, o orientador educacional, na igreja, o pai, compartilhar aquela situação para que possa ser aliviada, porque não só acontece com ela, não acontece só com ela. Isso é um instinto que ainda está na natureza, que aquilo pulsa, né, como se o instinto de preservação estivesse zerando, e muitas vezes a pessoa não sabe nem por que tem aquele pensamento, não encontra razões plausíveis para aquilo. Então, mais um motivo para ela se ajudar. Se o carro está querendo falar, você tem 30 segundos, vai falar. 30 segundos, quando fizer assim, você para, tá bom? Vai dar um intervalo, fala aí. Não, tem ocorrido vários casos aí, eu tenho lido, né, inclusive de crianças sendo induzidas ao suicídio através da internet. Né? Isso tem acontecido vários casos ali, muito bem lembrado. Programas que induz a criança Isso. a cometer o suicídio, a cortar Isso aí. Então, assim, através de estímulo. isso. Por isso que é o trabalho de prevenção. Aconteceu aquele evento da Maria Rosa, né? Maria Rosa, né? É que da Rosa foi para Socorrer, né? As baleias azul. E depois outra situação mais recente aí, em que a necessidade de cuidar disso. Porque às vezes o adolescente é um universo à parte. Por exemplo, o fato dele se autoagredir, tá? Não quer dizer necessariamente que ele está pensando em suicídio. Tem outras explicações mais complexas, onde ele tenta aliviar a frustração com aquele corte, alguma coisa assim. Mas que aquilo também não quer dizer que não possa ser. Então, isso falando de evento que aconteceu agora no mês passado, no Niterói, no Hospital Público de Niterói, e colocado o seguinte, uma experiência da emergência lá. O que vinha em primeira escala, assim, a pessoa pedindo socorro, o álcool estava naquele processo. Ah, mas será que ele se alcoolizou excessivamente ou usou droga pensando no suicídio? Então fica a dúvida. Se foi um excesso indevido, pensando naquilo, ou se de fato tinha alguma perspectiva nesse sentido. Então, aí vem o cuidado da prevenção, de ser acolhido, ser atendido e ser continuamente acompanhado para que aquilo possa não ocorrer de fato. Aqui eu tinha colocado, coloquei uma música aqui, não sei se vai entrar, mas é uma música de juventude. Como nós aqui somos jovens, sabe que apertando aqui sai? Vou colocar aqui. Clicar no meio, clicar no meio, mas tem a tecla assim, só para. Se de repente aí, galera, você não clica no meio. Não posso olhar. Volta. Clica assim no meio para ver se vai. Isso, lá para. E aparece o Wi-Fi atrás, não aparece nem de coisa. Ok, então, vou passar para frente. Outras formas de valorização da vida. Aqui são as questões do dia a dia que acontece com muita gente na oração. Às vezes a gente erra na mão, não é isso? Está chateado, nervoso, inquieto, tal, e a gente sai. Ou às vezes a gente já é assim, mas a gente pode ser melhor. E que isso é ruim para a gente, para as pessoas? Será que é ruim? Bem? Que prejuízo
traz? Oi? Pessoa. A pessoa perde sentido das coisas. Perde sentido, perde o rumo. E ninguém gosta de estar num ambiente hostil. Nós sempre temos um colega de trabalho, um familiar difícil. Concorda? Vamos pensar assim, alguém agora. Não precisa falar. Tem sim. Agora vamos pensar ao contrário. Será que alguém me acha aquele colega difícil, aquele familiar difícil? Bem? Aí sempre pensa que é o outro. Mas se o outro perguntar assim, olha, quem é a pessoa difícil? Olha só, esse aqui é uma brincadeira. O que eu vou falar agora é uma brincadeira. Vamos fazer assim. Vamos combinar assim. Olha só, qual é a pessoa mais difícil que eu acho que eu tenho na minha casa? O senhor está pensando, já encontrado? Quem sou? Agora pense assim, quem é que deve pensar que eu sou uma pessoa difícil? Será que eu sou uma pessoa difícil do outro? Ou eu não sou uma pessoa difícil? Lembra daquela parte que Jesus falou? Devemos a trava do outro, mas não devemos a guia de nós? Então, olha só, que às vezes não se dá conta disso. Às vezes nós somos aquele colega ruim, corda presa, falando mal de todo mundo, na família também. Não é o outro, sou eu mesmo. Então, ao pensar que pode ser o outro, parece que todo mundo deu uma risinha e já pensou assim. Aí quando eu falei assim, mas será que alguém nos acha essa pessoa ruim? Não, eu estou bem, com certeza ninguém vai me escolher. Vou fazer uma eleição. Melhor colega do ambiente. Aquele colega que mais precisa de ajuda por conta disso. Nós vamos estar naquele melhor ou naquele pior. Na família. Ah, fulano, olha esse fulano. Mas somos nós mesmos. Por isso que o processo tem que ser da gente. Porque a gente não muda a atitude do outro se a gente não mudar a nossa. Nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. E às vezes nós somos escravizados nas pequenas coisas. Nós temos um padrão ainda encarnado na gente ganhar, que precisa ser vencido e vai ser vencido, com nosso esforço, de sempre colocar o dedo nas coisas que estão ruins, mas a gente não ajuda. A gente só reclama. Reclama daqui, dali, da esposa, do filho, da própria sombra. Tem dia que a gente não está daquele jeito. Gente, hoje eu estou tão ruim que eu estou brigando com a minha própria sombra. Está bravo. Está difícil, mas ninguém nunca passou por isso. Todo mundo passa. Olha só, nós não vamos ficar assim nessa evolução certinho, não. Nós temos as nossas quedas. Hoje não estou bem, não estou legal, mas a gente tem que estar atento para aquilo também não ficar permanente. Estar atento para que aquilo passe. E aí o que a gente vai fazer? Qual o nosso socorro? Uma prece. Não, vou dar uma saidinha, vou dar uma passeadinha aqui, vou ali na fazendinha, que é um lugar belíssimo, né? Outros lugares que não tem aqui, mas é um lugar muito legal. Vou lá caminhar, já vai voltar outro, E a prece também. Você acorda um minutinho, no seu cantinho lá, faz uma prece, uma coisa pequena, vai ficar melhor, primeiro com a gente mesmo. E o que muitas vezes, falando na questão do suicídio, que às vezes é bastante complexo, é que às vezes a gente não consegue se entender por que eu estou tão ruim assim se eu não tenho problema nenhum, teoricamente. Tem questões orgânicas, psíquicas, espirituais, às vezes aproximação. Agora, se aquilo perdurar, olha, está difícil, então vou procurar ajuda. No atendimento fraterno, falando aqui da classe espírita. Se for o caso, vou procurar, de repente, um apoio terapêutico, alguma coisa. Vou falar com o meu amigo, com a minha amiga. Se estiver tão difícil, vou ligar lá 188. Não só falar de coisas ruins, mas falar de coisas boas também. Porque a questão do suicídio, que tem se falado, está aumentando na fase dos adolescentes e pessoas com acima de 70 anos, porque se sentem mais sozinhos, isolados. Então, a sociedade tem que pensar caminhos de alternativas, né? Espaço de convivência. Por exemplo, o filme que nós vamos ver, né? Dia 13, né? Então, assim, algo dessa natureza,
né? Voltado para o pessoal de melhor idade, alguma coisa assim, porque vão ficando isolados e essa velocidade que o mundo está de tecnologia absurda. O WhatsApp falando, e a pessoa fica atrás, não dá nem para conversar direito, e nós precisamos nos cuidar, porque todo mundo vai chegar, se Deus quiser, com o objetivo de crescimento. Então, olha só, quem pode ler? A senhora Gil pode ler a gente agora. Agora, além de consistir nas coisas antes, as mais sancionadas para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos naquele que há motivo. O Evangelho fala assim, Jesus fala como se fosse uma lei. A cordialidade, a amabilidade, não é só uma recomendação, é um processo aonde que nós vamos chegar. Ser pacífico, cordial, sereno com as pessoas mais próximas. Isso é um grande desafio. É um grande desafio porque nós somos muito voltados para a gente mesmo. E conviver não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava com a beleza, etc. Mas o nosso desafio é conviver. Respeitar o espaço de cada um, a maneira de ser de cada um. E também não é fácil. Porque fulano é tão estranho, fulano. Mas é ele. Bom, também eu sou estranho para muita gente, pode ser para o outro. Aquela história do vizinho que é o outro, não. Aquele vizinho lá, aqui. Eu vim para cá. Descer, está levando para cá. Sou eu que sou o vizinho chato, sou eu que sou familiar difícil. Aí se eu não estou conseguindo, eu vou procurar ajuda de alguma maneira para que a gente possa ser melhor e a cordialidade. Além dessa questão que vai nos adoecer se a gente não se cuidar. Se a gente se destemperar e não está fazendo esforço, tipo assim, não, eu sou assim mesmo. E quem já não disse essa frase? Se quiser que me aceite. Gente, nós não somos obrigados, ninguém é obrigado a nos aceitar como uma pessoa grosseira, deseducada. Não é obrigado. Como também não somos obrigados a aceitar o outro. Nós vamos trabalhar pela cordialidade. Mas além disso tudo, há o mal físico que pode provocar danos mesmo desnecessários. A nossa destemperança, o nosso descontrole, a nossa raiva, a nossa impaciência, jogando aquilo tudo, o clima fica ruim. Existe nas instituições o chamado clima organizacional. A gente mede lá como é que está o clima, o ambiente está bom, está tranquilo. E quando o clima está ruim, isso é científico. Às vezes, o funcionário adoece com mais facilidade, tropeça com mais facilidade na área da educação, né? Então, assim, quantos docentes que adoecem pelo clima da escola que está ruim? Eu lembro de uma colega que era o seguinte, ela trabalhava numa escola lá na Serra. O clima, o ambiente era ótimo. Não, eu prefiro lá 1000 vezes. Porque eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, outra escola, uma cliente minha, mas o clima é péssimo. Já chega lá, aquela direção, aquela diretora, tudo, o ambiente fica ruim, péssimo, ninguém consegue ficar de forma saudável e as pessoas adoecem. E assim também pode acontecer na nossa própria casa. Por isso a recomendação do culto no lar. Se o marido não quer o filho, não, mas eu vou ter o meu momentozinho. E não precisa fazer o culto no lar falando alto, os espíritos escutarem, não. Tem isso? Não. Leia o Evangelho alto, porque os espíritos precisam escutar. Já ouviram essa sugestão? Já? Então, aí está lá, olha só. No caso, a esposa é espírita e o marido é evangélico. A esposa espírita, não vou fazer meu culto no lar, aí marca lá a hora. 7 horas de quinta-feira, ok, está lá. E ela começa a ler alto, evangelho, está incomodando o outro. Eu tenho que fazer para você. Se o outro não concorda, vai no cantinho para você lá, no teu momento. Se vai incomodar ele, fala no momento que mudar. Mas não deixe de fazer. Que é a sua paz, é a nossa paz que não deve ser roubada. Mas eu também não posso impor ao outro que o outro faça aquilo. Possivelmente aqui, pessoas podem ter familiares que são de outro segmento religioso, que tem que ser respeitado. As pessoas mais que se respeitam também eu posso. Mas como fazer isso?
maneira cordial e tranquila, não impor a nossa visão ao outro. Então, o culto no lar é uma bênção, um momento da gente parar naquele corre-corre, e assim, aquele momento da luz, da espiritualidade amiga que vai estar ali, para você em primeiro lugar, para casa. Mas se existe dificuldade no lar, companheiro que não concorda, nós vamos encontrar um outro horário para fazer, mas vai fazer. Mas não podemos querer que o outro reze na nossa cartilha. A gente não quer rezar na cartilha dele, como é que a gente vai querer que na nossa? Respeitar cada um na sua ali. Cada um na sua. E qual é a diferença? É a cordialidade, é a mansedumbre que Jesus recomenda. Porque não adianta nada, adianta pouco, a gente frequentar uma casa espírita, que é o nosso caso, e continuarmos velhos e antigos de comportamento como antes. Tem uma história muito interessante. Um dia, vou usar o centro espírita para chamar mais atenção para a gente. O presidente está saindo da casa espírita, uma casa espírita grande, aí de repente ele vê lá fora o quê? Um carro de mudança. Aí ele diz, que carro de mudança é isso? Depois de trabalhar a tarde toda na casa espírita e tal, aí está vendo lá o carro, ele começa a olhar e começa a reconhecer aquelas coisas da casa. Aquilo da minha casa, tudo da minha casa, tudo da minha casa. Quem estava no carro? A mulher dele e os filhos. O que aconteceu? Por que você está vindo para cá? O que aconteceu por essa? Não, a partir de hoje nós vamos mudar para a casa espírita. Por quê? Porque só aqui você é bom. Em casa você não é. A passagem de Jesus, o argueiro, o outro que não conseguimos ver no nosso. É o quê? É a nossa imaturidade da gente falar uma coisa e fazer outra. Tem coisas que são muito discrepantes. É isso que a gente tem que estar atento. Porque nós estamos num processo de conquista ainda. Nós queremos chegar lá. Mas não vamos chegar lá com essa velocidade que a gente quer. Temos que estar atento às nossas contradições. Para que a gente possa ser o quê? Coerente com o que a gente diz e a gente fala. Não que a gente vai ficar parado. Mas não podemos ser chique, não vamos